ficar em casa. O pobre ficava em casa por não ter o dinheiro para sair para as festas, para os bares, mas o rico hoje é obrigado a ficar dentro de casa. Nunca se houve uma total calamidade, altos comércios, né? Comércios, montadoras de veículo, empresas de grande porte fechando as suas portas com medo do vírus. Coisas grandiosas é o que está escrito que Jesus predisse na sua profecia, quando ele diz no versículo 11, né? Haverá também coisas espantosas. É espantoso como isso tem causado pânico na humanidade. É espantoso. E também ele continua dizendo aqui, ó, mas antes de todas essas coisas, como diz o versículo 9, porque é necessário que aconteça primeiro. É necessário que isso aconteça primeiro. Então, meu irmão, se prepara. São sinais visíveis para nós cristãos. Para nós cristãos, porque temos uma esperança de uma promessa de que ele vai voltar. E a esperança que nos move a acreditar na volta e o arrebatamento eminente da sua igreja são estes sinais. São estes sinais. Olha o versículo 18. Mas não perecerá um fio de cabelo da vossa cabeça. Mediante todos esses caos, temos uma promessa da parte de Cristo profetizando para nossas vidas. Não significa dizer que eu estou imune de que algo dessa natureza me aconteça, de que nós cristãos estamos imunes, de que algo dessa natureza também nos acometa, ou algum familiar nosso seja acometido por essa epidemia. Não significa isso. Significa dizer aqui, mas não perecerá um único fio da vossa cabeça. Significa dizer que Deus tem o controle da situação. Deus tem o controle da situação. Se acontecer alguma coisa comigo ou com você, é permissão de Deus. Significa dizer que mediante todos esses caos, todas essas crises que têm acontecido nesse presente momento, Deus tem o controle dela. Parece que não parece ser, mas é como você pegar um pano bordado e quando você vê uma flor bonita, você vê uma rosa, você vê alguma coisa que é feita com as mãos no bordado, você vê muito bonito no pano, mas se você olhar por trás, você só vê um emaranhado de linha e não vai entender nada. As coisas de Deus não são para ser entendidas, são para ser aceitas. São para ser aceitas. Então esse versículo 18 aqui está nos mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. E a esperança que move a igreja é essa, olha. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Entenderam? Entenderam? Porque a esperança nossa, como cristãos que declaramos, que cremos, que esperamos o arrebatamento da igreja, que é algo iminente, que não tem como não acontecer, que virá a acontecer, e como sinais desses acontecimentos são estes, os sinais deste acontecimento são estes mencionados por Jesus, profetizados por Jesus. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Versículo 9. É necessário que isto aconteça primeiro. Entenda, há um período entre esses acontecimentos e o fim. Esses acontecimentos e o fim. É necessário que isso tudo aconteça. Não havia acontecido ainda, não havia de tamanha proporção em pleno século XXI, não havia acontecido ainda. Mas é necessário que aconteça. É necessário que isso aconteça. Ora, versículo 28,
Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Entenderam? Levantem a vossa cabeça. A nossa redenção está próxima. Olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Agora eu quero te responder uma pergunta que eu sei que surgiu na sua cabeça, que uma pergunta que pode estar trilhando na sua mente. E se eu for acometido por essa epidemia e vier ao óbito? Se um familiar meu vier a ser acometido por essa epidemia e vier ao óbito, entenda uma coisa. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52, se não me falha a memória. 1 Coríntios. Vou responder essa pergunta. 1 Coríntios 15, 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade. Enquanto isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tessalonicenses, também Paulo escreve, e fica bem claro a forma como Paulo fala também para a igreja. Olha o que ele diz no versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A resposta para a vossa pergunta, se alguém ou eu próprio vier a ser acometido e vier ao óbito, entenda, precisamos estar em Cristo, porque a esperança da ressurreição no último dia é estar em Cristo. Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olhai para cima, porque a redenção está próxima. Eu disse que nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Em contrapartida, está nos mostrando que o controle está nas mãos de Deus. Ele disse também no versículo 9 que é necessário que estas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário para que essas coisas aconteçam para anunciar que Ele está voltando. É vontade permissiva de Deus? É. Soberania de Deus? É. Deus é soberano. E ninguém pode mudar os preceitos, os desígnios de Deus, as suas escolhas. Mas entenda uma coisa. Enquanto vida tivermos, esperança temos. Enquanto vida em Cristo tivermos, esperança temos. Ah, cara, então vamos ter que esperar essa epidemia continuar assolando, matando, destruindo a humanidade? Meus irmãos, só existe uma coisa que podemos fazer para que esses dias sejam abreviados: é orar. Só existe uma coisa que podemos fazer para que essa assolação ela seja afastada da nossa nação: é orar. Orar, clamar, pedir a Deus, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Lembra da orientação, lembra da oração que Salomão fez. Quando o teu povo, quando o céu se fechar e se cerrar, quando o teu povo que pecou contra ti se humilhar e vier te louvar, ouve dos céus.
Aí Deus responde a oração dele: tá certo, Salomão. Se o meu povo que clama pelo meu nome, que se humilha, né? Que se humilha, que se converte dos seus maus caminhos e buscam a minha face, eu vou ouvir dos céus. Do mesmo modo, Salomão pediu para que Deus atentasse para a oração do estrangeiro. Você que ainda não é um cristão declarado, você que ainda não mudou de vida radicalmente por causa do amor ao Evangelho, do amor a Cristo. Também Deus está disposto a ouvir a tua oração. Lembre-se, feche os teus olhos, ore a Deus, clame a Deus para que Ele possa afastar a praga, a pestilência de dentro do teu lar. Lembre-se de que Deus Ele pode fazer, porque Ele diz na sua palavra: eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Mas este ato de Deus ouvir dos céus, ele está acompanhado por uma reação humana. Ele está acompanhado por uma ação humana, uma reação humana, uma ação da humanidade. Se nós agirmos, Deus vai reagir. Se nós agirmos, Deus vai reagir. Haja clamando, haja buscando, haja adorando, haja se humilhando e buscando a face de Deus. Ele vai reagir, perdoando seus pecados e fazendo com que a nação possa progredir de novo, mas sem esquecer desses sinais que eu acabei de falar em Mateus 21, em Lucas 21. É necessário que aconteça. É necessário que isso aconteça. O controle está nas mãos de Deus, mas a nossa esperança não é nessa terra. A nossa esperança é nos céus, é na glória, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro com Ele. Se morrermos em Cristo, se viermos a morrer, precisaremos estar em Cristo. E se não morrermos, não dormiremos, como Paulo disse em 1 Coríntios, que ele diz: nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados para que possamos ser transformados. Passar dessa fase para essa, dessa corrupção para a incorrupção, da mutabilidade para a imutabilidade, precisamos estar onde? Em Cristo. A esperança da humanidade é Cristo. Mediante a todos esses caos, a esperança da humanidade é Cristo. Deus pode, Carlinhos, afastar a praga, Deus pode afastar a ira, Deus pode tirar de sobre a humanidade? Sim, Deus pode. Deus pode. Porque, se não me falha a memória, Isaías 45, 22, diz a palavra de Deus que nós devemos olhar para cima e clamar a Deus para que Deus possa salvar a nossa terra. Olhai para mim todos os povos da terra e sereis salvos. Então, nessa oportunidade, eu quero tentar resumir todos esses assuntos que nós comentamos aqui. Que os motivos pelos quais somos assolados, os motivos pelos quais Deus derrama a sua ira, o motivo pelos quais Deus derrama o juízo sobre a humanidade, ele vem acompanhado de uma praga. Vem acompanhado de uma praga pior do que qualquer uma dessas epidemias. É o pecado. É o pecado que vem acompanhado. Porque a Bíblia diz que para essa praga não há sequer uma solução. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. É este o salário, a recompensa para esta praga, que é o pecado. Nós precisamos entender que todos os motivos, todas essas causas que assolam a humanidade, a fome, a peste, a guerra, os sofrimentos, tudo isso por causa do pecado. E também entender que para nós, em pleno século XXI, que já estamos agora na última fase, nos últimos momentos da igreja na terra, temos que entender também
que estes acontecimentos também são sinais iminentes